Pode sentar, muito obrigado. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados hoje à noite aqui nesse auditório, aqueles que estão na internet também. E de maneira muito especial, antes de entrarmos na palavra, eu tenho a responsabilidade de poder comunicar de algo que vivemos essa semana como igreja e trazer isso como prestação de contas nesse momento de oração que nós temos como igreja vivido nos últimos, eu diria que todo o ano passado, especialmente após a decisão da Assembleia tomada no segundo semestre. Queridos, para aqueles que estão chegando, amigos, convidados aqui entre nós, nós estamos nesse auditório há 5 anos, mas a nossa sede, o nosso prédio, não é? Onde tudo começou há 83 anos. A Igreja Batista Monte Serra completará isso agora em maio. E nós temos um prédio na Rua Silva Jardim, onde por 78 anos, por aí, nós estivemos por ali. E quantas histórias, memoriais, marcas de Deus, não é? Quantas famílias estão aqui que foram alcançadas lá, não é? E isso é tão especial, ver como Deus tem trabalhado na nossa igreja. Mas igrejas são pessoas, igreja não é prédio. O prédio serve à missão de Deus. E enquanto aquele prédio nos serviu, nós estivemos ali. E há 5 anos, quase 6, nós já estamos nesse prédio. E agora realmente vivendo um tempo de já sonhar o futuro definitivo da Monte Serra. O ano passado nós tivemos 2 momentos importantes de passos nessa direção da negociação da Silva Jardim. O primeiro realmente foi que nós tomamos uma decisão em assembleia de que nós deveríamos estar realmente como igreja dando esse passo. Então, na assembleia que aconteceu no segundo semestre, em muita unidade, a igreja decidiu de avançar com a negociação da Silva Jardim e realmente direcionar esse recurso para a aquisição do novo espaço nosso. E o segundo passo importante foi da procura, da busca por um novo espaço, e nós queríamos atualizar a igreja sobre isso, dizendo que nós estamos neste momento, hoje, domingo, dia 20, numa negociação na mesa dos proprietários de um terreno. E queria celebrar já com a igreja aquilo que já aconteceu nesse caminho de negociação, mas nós temos alguns valores para ajustar, e eu queria que a igreja estivesse em oração, aqueles que sentirem desejo, jejuarem por isso, orando pelo nosso futuro espaço, colocando diante de Deus. O nosso coração, como liderança, como comitê, tem sido assim de muito temor diante de Deus. Pela manhã nós apresentamos parte do comitê aqui. Eu não sei se tem alguém hoje à noite do comitê, se tiver, faz um sinal para eu ver aqui. Eu acho que não. Mas nós, como comitê, passamos aí mais de 2 anos procurando lugares e nós encontramos o lugar, fizemos a proposta como igreja, estamos agora esperando o retorno do proprietário com uma contraproposta. Nos reunimos sexta-feira com eles para fortalecer a proposta feita, dizendo que nós realmente temos interesse, e ele saiu, são 2 proprietários, e eles estão dialogando. Espero que essa semana venha alguma notícia para nós nessas negociações. Agora, amados, Deus é bom, porque no meio da negociação, nós começamos essa negociação sem a negociação da Silva Jardim. Então foi um passo de fé, mas eu tenho a boa notícia para dizer para a igreja que durante esses anos de oração pela venda da Silva Jardim, um compromisso da liderança da igreja é que nós só venderíamos a Silva Jardim dentro do valor que foi avaliado pela prefeitura há alguns anos, e que nós não cederíamos. Nós recebemos várias propostas realmente, a igreja foi recebendo propostas, mas aquém daquele valor, e fomos pressionados, e eu quero deixar isso assim bem claro, fomos pressionados pelo mercado, não por ninguém, né? não por ninguém da igreja, mas pelo mercado, dizendo que vocês não vão vender, o momento econômico é péssimo, vocês estão trazendo um valor que é antigo, mas aquele lugar ele não é
Não é um prédio, é muito mais do que um prédio, é uma história. Nós sabemos o valor, inclusive, da localização dele, que é muito valioso. E nós decidimos como comitê que não abriríamos mão de nenhum centavo daquele valor por um compromisso com a igreja e com o futuro da Monte Serra. E, queridos, eu queria hoje trazer a notícia de que a Monte Serra, o prédio, não a Monte Serra, a igreja, o prédio é nosso, a nossa antiga sede foi negociada na quinta-feira pela manhã exatamente por aquele valor que Deus tinha proposto no coração da igreja. Nem um centavo a menos. E foi assim um momento singular, lindo, maravilhoso. Eu não sei se dá para trazer aquele material do corretor que ele leu. Se puder trazer, eu ia contar no final, vou trazer para o início agora, porque eu queria contar um pouquinho de como Deus fez essa história de maneira muito milagrosa. Queridos, antes de soltar, pode fechar aí, por favor? Fecha, vai lá. Eu vou contar uma introdução aqui sobre a reunião de quinta-feira. São duas coisas que precisam vir antes disso. Primeiro, eu quero contar isso para você entender como Deus trabalha e como nós precisamos discernir a vontade de Deus. No final do ano, a nossa equipe, comitê, recebeu propostas e nós realmente assim firmamos diante do Senhor de que nós iríamos esperar a proposta que era aquela que tinha a ver com o que tínhamos definido como igreja. E eu saí de férias, eu quero contar isso assim com muita liberdade para a igreja. No dia 30, de 30 para 31, eu fui dormir meio triste. Eu falei, Deus, no dia 1º de janeiro, no início desse ano, eu te fiz um pedido. Como era o ano resoluções da igreja, que a gente pudesse ter a resolução da venda da Silva Jardim. E hoje é dia 30 e realmente eu quero dizer assim, que tem tanto para te agradecer, e Deus sabe do meu coração. Eu agradeci muito a Ele sobre o ano maravilhoso passado, mas sobre isso eu queria dizer assim, que eu fiquei com um sentimentozinho, Senhor, assim, de que, poxa vida, Deus, por que Você não deu essa bênção para a gente como igreja no ano resoluções? E abri, Ele é meu Pai, Ele me conhece, a nossa relação com Deus é tão especial por isso. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa, dormi, eu acordei 7 e pouco da manhã, a gente estava de férias, né, aí na praia, e acordei a Martinha, falei, Martinha, acorda, e ela não entendia nada, eu falei, Martinha, acorda, Martinha acorda rápido, então estou brincando, estou exagerando, né, e ela, o que foi, meu amor, nós vendemos a Silva Jardim. Olhou para mim e falou, o que aconteceu? Alguém ligou? Eu tive um sonho. E eu tive um sonho naquela madrugada. Foi o sonho com o qual eu acordei, inclusive. E no sonho eu fui procurado por 2 pessoas. Na verdade, fui fazer uma visita e naquele lugar tinha um amigo e aí chegou o corretor daquele amigo. E nós estávamos numa mesma sala e ele começou a falar da Silva Jardim e disse, pastor, a igreja quer mesmo vender o prédio lá, é verdade, tal, no sonho. E eu disse sim, com muita convicção, e qual é o valor? Eu falei, o valor é tanto. E aí ele puxava uma pasta e disse, olha, nós queremos comprar, e me deu uma pasta, assim, ó, pastor, está aqui, ó, e a oferta era exatamente a oferta que estava vindo, que era só para você entender, 1 milhão a menos do valor que nós vendemos. Essa oferta tinha chegado. E eu olhei para aquilo, eu fiquei triste, e no meu coração veio uma tristeza, no sonho, né? E daqui a pouco a pessoa me observava com a tristeza e falou, pastor, eu estou brincando, a oferta mesmo é essa aqui, puxava a pasta e entregava. E quando eu abri a pasta, eu me surpreendia, porque era exatamente aquele valor que a igreja estava orando, que nós tínhamos deferido, que não iríamos negociar. E ele me perguntou, pastor, você tem autonomia para assinar agora? Eu falei, tenho, esse valor eu tenho, porque isso já está liberado na Assembleia, pelo comitê e tal. Então pronto, é só assinar, pastor. E eu assinei. E quando eu assinei, eu pensei, vendi a igreja. Na verdade não é a igreja, não é o prédio. Mas a minha alegria era tão grande, e eu comecei a ligar para o pessoal do comitê, isso no sonho, né, gente? Terminei o sonho, acordei com ele, dessa maneira, na alegria, acordei a Martinha, falei, Deus me deu um sonho, eu acredito que é revelação. Eu acredito que Deus revelou o futuro. Agora, por que Deus me deu aquele sonho dia 31? Deixa eu só contar, porque isso é um papo de Deus e comigo. Ele falou, filho, eu já encerrei o ano para você. Eu encerrei com o desejo do teu coração. Eu vendi. Recebe pela fé. Deus falou forte. Recebe pela fé. Eu vendi. Se alegre. O que você me pediu no final do ano, eu estou te dando.
Mas pensa na minha convicção de que Deus tinha feito um negócio no mundo espiritual. Quando eu cheguei aqui, queridos, fui convocado para uma reunião na quinta-feira, e essa reunião, quando eu cheguei lá, eu sabia já, quando eu recebi a ligação, era uma das duas pessoas do meu sonho. E fui para a reunião com parte do comitê, e quando chegamos lá, queridos, entramos naquela reunião, aquele segundo não estava, e eu fiquei um pouco incomodado. Não, no meu sonho não era assim. Sabe o que aconteceu? O cara que me acolheu, que era o corretor, falou assim, não, mas nós temos que fazer a reunião, que eu comecei a falar algumas coisas. Falei, peraí. Aí ligou para o outro, que era o amigo que estava no sonho, que é um amigo meu pessoal há muitos anos, que é um quase pastor, é um homem de Deus. E daqui a pouco entra ele na sala, agora eu via na sala exatamente o sonho, os dois homens lá. E queridos, ele falou, pastor, a igreja quer vender mesmo? Eu quero saber, a igreja quer ou não quer vender aquele lugar? Gente, as palavras do sonho foram as palavras que o cara usou. Ele falou, pastor, por isso e tal, nós não podemos brincar, nós temos que tomar uma decisão séria, papai, eu quero saber, a igreja quer vender. E aí ele começou a dialogar o mercado, aí começou a falar do mercado, que o mercado está ruim, não sei o quê, tá quantos anos, ninguém fez proposta para a igreja. Eu falei, aí veio aquela tristeza do sonho, começou a bater, o cara vai me dar uma proposta. Eu fiquei em oração, gente, mas deixa eu dizer para vocês o que aconteceu. À medida que ele foi falando, daqui a pouco ele disse, olha, antes, pastor, de qualquer coisa eu preciso dizer o seguinte, eu tinha desistido. Nós tínhamos desistido de negociar com a Monte Serra, comprar o prédio. Mas essa manhã eu acordei. E eu tenho um cenáculo em casa. Esse cara tem sido evangelizado há mais de 15 anos, essa pessoa. Há 15 anos ele chegou na Silva Jardim, na Monte Serra, entrou lá no culto, ficou um tempo, não está entre nós, não é uma pessoa do nosso meio, mas é uma pessoa que há mais de anos, muita gente já tentou evangelizá-lo, e ele já se declara um cristão, embora ele não tenha comunidade espiritual ainda congregando. Ele disse, hoje eu abri o cenáculo antes de vir para a nossa reunião, e eu quero dizer que, durante a semana, as coisas evoluíram para a negociação no meu coração, com as pessoas, são 4 investidores que estão comprando, com uma parceria com uma incorporadora, uma das maiores do Brasil. Eles estão fazendo essa compra, essa negociação. E todos eles entendendo que o valor está bem acima do que deveria ser, do momento econômico do país. Então, não dá para explicar como é que eles decidiram isso. A gente consegue explicar espiritualmente isso, né? Mas foi lindo quando ele disse, mas tinha uma pontinha, 1%, que não me deixava tão convicto para assinar, para fazer a proposta da compra. Mas eu acordei hoje, peguei um cenáculo, e esse foi o texto que eu li. E ele disse, pastor, e contando para mim, estava eu, Nishio e Humberto, e quando eu terminei de ler, todas as dúvidas daquele 1% foram embora. E eu estou aqui convicto. Aí ele puxou a pasta, e falou, aqui está a proposta, e ali estava a proposta exatamente do valor do sonho que Deus havia me dado. Eu me emocionei profundamente. Eu quero dizer para você que Deus fala de maneiras maravilhosas para revelar a sua vontade. Para mim foi com sonho, para a equipe de outras maneiras confirmando. Para esse empresário, Deus falou com ele através desse texto e tirou a dúvida através desse texto. Vou ler para você o texto. Ele falou assim, pastor, lê o texto. Eu comecei a ler, eu fiquei emocionado, engasguei, porque eu vou ler para você o texto. O tema do devocional dele naquele dia era Casa de Deus. Então, quando eu já vi o texto, olha o texto bíblico. Nele, em Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Eu estava em pé, próximo a um grande prédio que estava prestes a ser demolido. O prédio tinha abrigado escritórios de muitas empresas e organizações. Minha igreja costumava alugar um espaço de culto ali. Enquanto estava ali parado, pensei no dia em que assisti ao culto, de domingo pela primeira vez naquele prédio. A recepção foi calorosa e encontrei meu lar espiritual, uma experiência que mudou a minha vida. Aprendi a conhecer Jesus e a palavra de Deus. Conheci muitas pessoas maravilhosas que se tornaram meus irmãos e irmãs na fé. São amigos fiéis e confiáveis. Quando ele chegou no fé ali, quando eu cheguei aqui, ele falou, pastor, para aí um pouquinho. E ele disse assim, essa é a minha história. Há 15 anos eu cheguei na Monte Serra. Fui acolhido dessa maneira. Conheci pessoas especiais, maravilhosas, que se tornaram para mim importantes. Ele falou, pastor, essa é a nossa história.
Essa é a minha história, esse texto é a minha história. E ele continuou dizendo, eu lendo, né? São amigos fiéis e confiáveis, sempre presentes quando preciso deles. Meu coração está cheio de gratidão por essas pessoas e pelo prédio onde os encontrei pela primeira vez. Aquele prédio antigo foi demolido para dar lugar a um supermercado. Hoje nós adoramos em um edifício que pertence à nossa igreja. Ele atende bem às nossas necessidades e está localizado não muito longe do edifício antigo. Embora eu tenha boas lembranças daquele prédio, as palavras do apóstolo Paulo em Efésios me lembraram de que prédio não é a igreja. São os cristãos que compõem a igreja. Paulo escreve que juntos nos tornamos um templo sagrado no Senhor. Como é maravilhoso quando encontramos nosso lar espiritual entre os irmãos. Você acredita em coincidência? Eu acredito em Jesuscidência. Esse cara, de uma maneira segura, ele disse, nós temos convicção de que nós precisamos fazer essa compra. Não há mais nenhuma dúvida. Esse texto foi o texto que Deus usou para falar com ele. E foi legal porque nós pudemos ter um momento não só de negociação, mas foi um momento muito espiritual naquela manhã. E eu queria realmente, nesse momento, convidar a igreja a orar agradecendo a Deus. Por quê? Porque nós fizemos uma jornada muito, mas muito desafiadora. Chegamos ao final desta parte. E agora nós temos a segunda parte, que é a oração pelo futuro, pelo novo espaço. Estamos alugados aqui e nós já temos vivido, né, nos dias comuns da nossa igreja, efeito sanfona, pessoas que vêm, não tem estacionamento, vão embora, esse vai e volta, e nós já estamos orando pelo nosso futuro lugar. Então eu queria que nós realmente pudéssemos colocar a nossa gratidão ao Senhor hoje, mas nós queremos também colocar o nosso coração submisso ao Senhor sobre o futuro. Porque hoje nós vamos falar sobre venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém? Queridos, nós vamos tocar num assunto tremendamente profundo. Eu não sei como você chegou hoje aqui, né? Eu recebi um texto hoje à tarde já, do Gugu, já inserindo, né, uma riqueza aqui para hoje à noite. Eu vou usar o texto que ele mandou para falar sobre vontade. Porque todos nós chegamos aqui hoje à noite com as nossas vontades, com os nossos planos. E alguns deles Deus vai consolidar e nos surpreender, como está fazendo com a igreja nesse momento. Mas outros Deus vai dizer não. Outros Deus vai mexer. E nós estamos nesse futuro, olhando para o futuro e dizendo, Senhor, não é a nossa vontade, a tua vontade. Não é o lugar que nós queremos. O que o Senhor tem, se é lá, confirma. Nós só queremos o que Deus tem. Esse texto diz assim, olha só. O que é vontade? Vontade é uma realidade dentro daquele que a possui, limitada pelo que está fora dela, fora dele. O sofrimento da vontade é a sua limitação. Aquele que a possui não pode implementar fora dele plenamente. Por isso que nós sofremos, porque muitas das nossas vontades dependem de algo externo. Deus tem vontades, presta atenção nisso, que coisa mais profunda. E o que Ele quer é real. Quando eu digo haja, as coisas não acontecem. Mas quando Ele diz haja, acontece. Quando Ele diz haja, sua vontade se torna realidade. Em Deus, a vontade e a realidade se torna. Em Deus, a vontade e a realidade são uma coisa só. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. É por isso que queremos ir para o céu, porque lá a sua vontade é real. Não há dor, morte, finitude, escassez, ausência, há presença. A vontade é presença. A encarnação tornou Deus presente na terra. É por isso que Jesus veio e disse que o reino de Deus está dentro de vós. Porque quando desejamos a sua vontade, desejamos o seu reino. E quando a sua vontade está dentro de nós, nossos esforços se dirigem para que o seu reino venha. E o seu reino virá. Nem o nascer do sol amanhã é tão certo quanto isto. Seu reino virá. Deus implementará plenamente a sua vontade,
na terra como é no céu. Viver pela fé é viver hoje como se esse amanhã já tivesse chegado. Ter o reino dentro de nós é olhar para o que temos fora de nós e ver além das circunstâncias. Ver o reino que é muito mais real, realeza e realidade do que aquilo que nós vemos. É nessa hora, quando abrimos os olhos com a fé, que o reino de Deus vem e a sua vontade vem através de nós, ela se torna realidade. Haja e acontece. Vamos orar? Dá a mão para quem está do seu lado, se estiver perto, vamos orar como igreja, como família nesse momento, bendizendo ao Senhor pela sua obra, pela sua maravilha no nosso meio. Querido Deus, louvamos o teu nome pela tua obra no meio da tua igreja. Senhor, somos gratos pela história desta igreja, pelos pastores, líderes, pela dona Perla, que chegou a 83 anos naquele lugar e como um agente do teu reino, trouxe a palavra, expandiu o teu reino, pelos demais que foram se agregando, homens e mulheres, que contribuíram para a expansão do teu reino, naquele lugar, na Silva Jardim, glorificamos o teu nome. Mas sabemos que igrejas são pessoas, não é um prédio. E com toda a gratidão que temos e memórias de tantas lindas histórias de salvação e restauração naquele lugar, nós glorificamos e te agradecemos por todo o tempo que o Senhor nos concedeu viver ali. Mas agora pela concretização da negociação, que aponta para o novo tempo, aponta para o futuro. Futuro que não sabemos onde será, mas que basta descansar de que o Senhor já está nos conduzindo e que o Senhor nos levará exatamente para o centro da tua vontade. Declaramos nessa noite nossa gratidão e nossa confissão de fé, de que nós entregamos também essa negociação que está sendo feita agora, sobre o novo espaço nas tuas mãos, para que o Senhor dirija todas as coisas. Senhor, portas que o Senhor abre e ninguém fecha. Se é a tua vontade, concretiza o teu plano. Se não, Senhor, fecha e abre o lugar, o espaço onde o Senhor tem para nós. Somos uma família, um corpo espiritual, que não depende de prédio para ter vida, mas, ó Deus, que vai avançar e expandir, usando estruturas para levantar o teu nome e a tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, igreja? Amém, glória a Deus, glória a Deus. O nosso tema hoje, começamos uma série semana passada chamada Teu Reino, e o nosso tema hoje então é: venha a nós o Teu Reino, seja feita a Tua vontade. Vamos falar juntos essa parte da oração do Pai Nosso: venha a nós o Teu Reino, seja feita a Tua vontade. Presta atenção, agora mesmo, nesse momento, essa oração pode se manifestar na sua vida. Por isso eu quero te convidar a orar de novo essa oração, dizendo: Senhor, venha a nós o teu reino agora, neste momento, enquanto nós vamos estar aqui, que tudo que o Senhor quer trazer ao governo da minha vida hoje, que o Senhor faça, que a tua vontade se cumpra hoje à noite aqui na minha vida, amém? Você pode orar com essa convicção? Vamos lá de novo: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É uma parte da oração do Pai Nosso, uma oração que é orada, rezada, que é recitada, pelos cristãos ao longo da história e em muitos lugares do mundo, até mesmo por quem não é cristão, Por vezes se faz, desta oração para a sua própria história. Queridos, eu queria começar dizendo que o tema da série Teu Reino é extremamente importante, porque nós precisamos entender como igreja, de que Jesus veio inaugurar o reino dele, e depois ele voltou para o Pai, mas que ele deixou a igreja na terra, como o meio, o canal de manifestar, de evidenciar, de estabelecer esse reino neste mundo. Nós temos vivido um mundo onde as pessoas estão vivendo o seu próprio reino, É importante conceber claramente
de que o diabo, ele tem trabalhado para que você construa o seu reino, a sua vontade, que você viva os seus desejos, os seus planos. Jesus vem para inaugurar um reino, onde Ele nos chama agora a viver o sonho dEle, o plano dEle, a vontade dEle, do jeito dEle. E quando a igreja de Jesus ela é inaugurada, o reino de Deus é inaugurado, e depois em Atos a igreja, Deus tem expectativa de que nós estabeleçamos esse reino e cooperemos para que esse reino avance em meio a essa sociedade que diz que você é o que você tem, que você é o que as pessoas dizem que você é o que você faz, e não é nada disso. Nós somos filhos amados desse reino, amém, queridos? Amém? Então, reino, teu reino, venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, tem a ver com governo, tem a ver com soberania, tem a ver com autoridade, tem a ver com senhorio. Significa, querido, que alguém manda nesse reino, alguém dirige nesse reino, alguém dita os valores desse reino, alguém dá as regras do jogo. Alguém diz, no meu reino é desta forma. Querido, quando nós oramos, venha a nós o teu reino, Senhor Jesus, nós estamos dizendo algo muito profundo. O versículo ele segue dizendo, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é aonde? No céu. Então presta atenção nisso. Deus tem liberdade absoluta e plena, querido, no céu de estabelecer a vontade dEle. Os anjos não impedem que Deus cumpra a vontade dEle. No céu, Deus tem liberdade de estabelecer a sua vontade sem rejeição, sem obstáculos, sem oposição. Ou seja, quando a gente ora, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu, a gente está dizendo que eu não impeça que o Senhor estabeleça a tua vontade na minha vida e que tu tenhas liberdade assim como tu tens no céu, Senhor. Então isso aqui é muito profundo, e nós precisamos temer quando oramos dessa oração, porque é um chamado grandioso que Jesus nos ensina para que nós façamos, para que o reino venha sobre nós. E deixa eu falar uma coisa mais teologicamente. Jesus veio, estabeleceu, inaugurou o reino. Você que crê em Jesus, você já faz parte desse reino, ok? Mas Deus quer governar o seu coração. Ele quer ser rei pessoal. O alvo dele é esse. Mateus capítulo 4, 17 diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus trouxe o céu à terra com o seu poder. Ele implantou uma base do céu aqui, que é a igreja, para poder influenciar toda a terra com a cultura do seu reino, com a cultura do céu. Agora olha que lindo. O maior e melhor milagre desse processo, que a Bíblia revela lá em Lucas 17, 21, é que o reino de Deus está dentro de vós. Se você creu em Jesus, se você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você se arrependeu dos seus pecados, Ele veio habitar em você e o reino de Deus está dentro de você, amém? Sabe por que isso é importante? Porque antes da igreja querer estabelecer o reino de Deus do lado de fora, o reino precisa ser estabelecido dentro de nós, dentro do seu e do meu coração. O reino de Deus vem primeiro sobre o coração de cada homem e mulher, nesse processo de arrependimento e fé, e aí nós começamos a jornada de estabelecer reino através da nossa própria vida na história. Hoje então, querido, eu quero te convidar, quero te encorajar a buscar obedecer, viver a vontade de Deus. Olha em Efésios 5,17, o que é declarado. Há uma exortação de Paulo aqui aos Éfesos. Ele diz assim aos Efésios, melhor dizendo, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Se você é uma pessoa sábia, você vai buscar compreender a vontade de Deus. Você já deve ter vivido isso em algum momento da sua vida, em que você precisou tomar alguma decisão,
e você queria saber a vontade de Deus, e você entrou numa crise tremenda, e você começou, então pegou a sua Bíblia, você começou a abrir, dizer: Deus, onde eu meter o dedo aqui, que fala comigo, Senhor, e a gente fica meio desesperado, assim, tentando entender a vontade de Deus, começa a ligar para um monte de gente, né? Gente, tudo quanto é lado, para ver se flui alguma coisa. Gente, todos nós aqui passamos por crises em relação a compreender a vontade de Deus. Seja sobre a vontade, sobre o tempo, sobre o momento, sobre se é, se não é. E é interessante porque a gente vive aquele meio negócio gospel, sabe? Aquela loteria gospel de meter o dedo. Ou pega a caixinha de promessa. Nós temos uma caixinha de promessa lá em casa, ela fica lá no nosso lavabo. As pessoas estão lá meditando, elas podem pegar. Brincadeira. Deus já falou muitas vezes comigo e com você através de caixinha de promessa. Eu não tenho nada contra a caixinha de promessa, mas deixa eu dizer uma coisa para a igreja muito séria, né? Às vezes a gente fica fazendo loteria com Deus com caixinha de promessa. E eu acho um perigo caixinha de promessa, eu acho uma bênção, mas acho um perigo. Porque caixinha de promessa, querido, não é para você ficar vivendo de caixinha de promessa. Aí o cara está lá nessa crise de fé, o que eu faço, o que eu não faço, mete o dedo na caixinha e puxa. Sabe o que tem na caixinha de promessa? Só promessa boa. E às vezes o que você está precisando ouvir é não de Deus, não é promessa. Às vezes você está precisando de Deus, é uma exortação. Aí você vai na caixinha de promessa de novo. Então deixa eu te dizer, querido, é muito importante a gente entender aqui. Já passou por isso, já? Pode confessar? Eu estou levantando a mão. Não, fica com vergonha não, confessa, abre o jogo. Agora eu quero começar hoje dizendo para você o seguinte, presta bem atenção. Nós estamos começando o ano, e eu espero que entre as resoluções do seu ano, 2019, falamos de resolução ano passado, a mais importante seja: Senhor, eu esse ano quero fazer a Tua vontade. Eu quero saber a Tua vontade, porque eu quero vivê-la de maneira plena, Senhor. Então eu quero começar retirando os teus medos acerca da vontade de Deus, porque uma das crises nossas com Deus, sabe qual é? É que a gente tem medo da vontade de Deus, gente, é verdade. Muitos de nós não temos coragem de orar e pedir: Deus, faz a tua vontade, porque a gente acha que a vontade de Deus vai ser ruim para nós. E eu quero confessar que eu já passei por isso, e por momentos da minha vida eu tenho essa tendência, porque isso é o coração do homem. Mas, querido, eu quero tirar os seus medos hoje em nome de Jesus. Deixa eu abrir um pouquinho a minha história para você, assim, falando como isso é uma coisa legítima. Não é correto, não é o que Deus quer, mas acontece conosco. Na minha história de conversão, 19 anos, gente, foi assim, eu me joguei. 19, 20, 21 anos, 22, 3 anos e meio, assim, pensa, me entrega a Deus. Eu peguei a minha história que eu tinha escrito para o meu futuro e falei: está aqui, ó, toma, é tua, meu futuro é teu, o Senhor faz o que o Senhor quiser, eu não quero nada. Gente, foi uma revolução, Deus virou de cabeça para baixo. Foi aí que Ele mandou eu parar a economia no último ano, fazer teologia, foi aí que Deus mandou eu mudar de Brasília para cá. Foi uma loucura a minha vida, Deus mexeu em tudo. Só que tem uma área que eu disse: aqui, Deus, eu não te entrego. Foi a área emocional. Eu falava assim, e eu quero abrir por que eu não entregava para Deus. Porque dos meus 12, 13 anos até 19, eu vivi uma vida meio perturbada nessa área de emocional, nessa área, inclusive, com passos muito maus na área de moralidade, da minha sexualidade. Namoros, foi horrível. E quando eu entreguei a minha vida a Jesus, e Deus foi me pedindo: deixa eu controlar, deixa eu dirigir, eu vou te surpreender. E eu fui entregando, entregou, e chegou e falou assim: Deus, filho, agora eu quero que você me entregue a área emocional da sua vida. Quando chegou aí, sabe o que eu fiz? Eu falei: não, aqui não. E eu vivi uma guerra nessa área da minha vida para entregar para Deus. Sabe por quê? Agora eu te falar. Cabeça de meritocracia, eu não entendia a graça de Deus. Eu achava que Deus fazia e devolvia o que a gente merece. Deus age na minha e na sua vida com graça, amado. Mas naquele tempo eu não conhecia a graça de Deus. Eu falei: se eu deixar essa área na mão de Deus, Deus vai me dar uma mulher feia, horrível, complicada. E eu falei: essa eu escolho, porque eu que vou passar o restante da vida com ela, Deus. E isso era muito profundo dentro de mim, gente. E Deus então falou: é isso. E Deus me deixou
me arrebentar na minha vida emocional. Me machuquei, me feri pessoas. E queridos, eu me lembro bem, num quarto 2x2, quando Deus virou para mim e falou assim: ei filho, eu estou aqui, se você quiser, só me entrega. Gente, ajoelhado naquele quarto, eu fiz uma oração. Eu disse: Senhor, me perdoa, Pai. Eu tenho que te confessar que eu não confio em Ti para decidir essa área da minha vida, Senhor. Aí eu falei o que eu falei para você: eu tenho medo, você vai me dar uma mulher assim, assim assado e tal, tal. Deus, por amor de Deus. Entreguei. Eu não sei se passou um mês, eu não sei se passou uma semana, mas eu estava fazendo seminário nesse tempo já, queridos, e orando para Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Rompi com aquele relacionamento, terminei, obedeci a voz de Deus, acabei, era um relacionamento de 3 anos e 7 meses, eu disse: não é essa mulher que eu tenho para você. Para tudo, cara. Emagreci em uma semana 6 quilos, mas obedeci ao Senhor. Fiz o que Deus mandou. E queridos, pouco tempo depois, eu estou saindo do seminário assim, para pegar um corredor, me entra uma loira lá, assim, ó. Quando eu olho para a loira, foi assim mesmo, sem exagero, né? Eu olhei para ela, quando eu olhei e saí. Aí eu olhei de novo, que achei linda a mulher. Quando olhei, rapaz, foi incrível. O Espírito falou assim: essa é a esposa que eu separei para você. É ela. Só que, queridos, aquilo foi tão forte dentro de mim, mas eu entrei numa crise na mesma hora. Por quê? Porque ela estava de mão dada com um homem. Eu falei: Deus, e aí, como é que você vai resolver esse negócio aí? Mas deixa eu te acalmar, porque no dia seguinte aquele homem veio me apresentar. Martim era o irmão dela, mais velho, que estava protegendo para mim sem saber, né? Ô, glória. Então, a gente tem medo, insegurança. Hoje, querido, eu olho para esse tempo e eu digo: Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela pessoa que o Senhor me deu. Martim tem defeitos como eu tenho, como todos temos. Mas Deus me deu uma mulher segundo o coração dele, que era exatamente o que eu precisava. É um presente de Deus na minha história. Fizemos 21 anos de casados. Não há um dia que eu não louvo a Deus e eu fico pensando: Deus, podia ter sido diferente se eu não tivesse te entregue o meu coração, a minha história, o meu futuro em todas as áreas. Amado, deixa eu te dizer, eu continuo tendo que entregar a Deus os meus sonhos e planos hoje. Eu continuo dentro da história dele, que ele tem para mim, as minhas batalhas de confiar no que ele tem para mim. Mas eu quero te dizer que à medida que você vai entregando, Deus vai arrancando esses medos, o orgulho, e Ele vai te dando cada vez mais coragem de se lançar. Eu quero que você saia daqui hoje apaixonado pelos sonhos de Deus e não mais pelos seus. Eu quero que você saia daqui hoje, em nome de Jesus, querido, na autoridade do nome de Jesus eu te digo isso, resoluto no seu coração, de crer que a vontade de Deus é incomparavelmente melhor do que a sua. Não tenha medo, olha o que diz a Bíblia lá, tirando os seus temores. Isaías 55, 7, 8. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos, os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, olha só, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você crê nisso? Diz aí, diz com fé para a pessoa do teu lado, os pensamentos e os planos dele para você são maiores, muito maiores do que os seus. Cris, olha Jeremias 29, 11, que lindo. O povo está indo para o cativeiro babilônico, querido, e o Senhor fala com ele, olha lá, os planos que eu tenho para vocês aí dentro da Babilônia, são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jó, capítulo 42, 2, a gente encontra uma das declarações mais cheias de fé da Bíblia. Diz assim, Jó falando, bem sei que tudo podes, Deus, e que nenhum dos teus planos pode ser o quê? Vamos dizer juntos isso aqui? Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você precisa saber que ele disse isso aqui depois de ter perdido 10 filhos, todos os bens e a sua saúde ter sido tocada. É uma declaração de fé. Essa é a tensão que você vai viver durante essa mensagem, que reflete a tensão da sua vida.
Você quer a vontade de Deus ou a sua vida? Paulo escrevendo aos romanos, olha só, lá os cristãos de Roma, e naturalmente o evangelho tinha chegado em Roma através de Paulo, e então ele está estabelecendo o reino de Deus lá naquela cultura de imoralidade, de perdição, de orgia, lá em Roma, e ele diz assim: rogo-vos, irmãos. Essa palavra rogo-vos do grego é pela misericórdia de Deus. Olha o que ele diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. O corpo que era dado para orgias sexuais, ele está dizendo, agora no novo reino, eu quero que você comprometa-se em dar esse corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que esse texto está dizendo sobre a vontade de Deus é que ela é o quê? Boa, perfeita e o quê? Agradável. Mas por que é tão difícil para nós descobrir a vontade de Deus? O tempo todo eu vejo pessoas à beira de grandes decisões dizendo mais ou menos assim, ó: se ao menos eu pudesse descobrir qual é a vontade de Deus, se ao menos eu soubesse. E eu acho interessante quando eu ouço essa frase, sabe por quê? Presta atenção. Porque ela dá uma sensação de que Deus está escondendo a vontade dele. Parou para pensar nisso? Ah, como eu queria descobrir. Deus não está escondendo a vontade dele de você, que Deus nunca escondeu a vontade dele de nós. A gente precisa refletir sobre isso. Então, qual é a questão? Você acredita que um Deus tão amoroso como o nosso Deus, tão precioso como o nosso Deus, que nas Escrituras sempre se revelou, sempre se mostrou, sempre deixou claro quem Ele é e a sua vontade, Ele vai esconder de você, como filho amado dEle, a vontade dEle? Claro que não, gente. Claro que não. Sabe qual é a grande questão? É que invariavelmente, compreender, discernir a vontade de Deus, passa pela disposição, pela busca intencional por pagar um preço de um viver relacional íntimo, de uma comunhão com o Senhor, de viver num relacionamento mais íntimo com Ele. Deixa eu te dizer, o véu do templo foi rasgado, você tem livre acesso a Ele e à sua vontade. Você não precisa de um sacerdote para ficar falando para você qual é a vontade de Deus para você. Entra, você tem acesso a Ele, por amor de Deus, igreja. Vai lá. O princípio é simples. Quanto mais você anda com uma pessoa, mais você conhece a mente dele, o pensamento dele, a vontade dele, o como ele age. É ou não é assim? Quanto mais você tiver intimidade com Deus, mais você vai compreender a vontade dEle. Como Ele age, quem Ele é. O problema é que nós mal o conhecemos, queridos. E queremos saber a vontade de Deus. E deixa eu dizer mais, não adianta você viver completamente distante do Senhor, no seu dia a dia, e na hora das decisões, de saber a vontade de Deus, você vai lá para a caixinha de promessa, ou você vai lá na Bíblia e abre aqui e fala, Deus, vai lá. Deus fala, gente, porque Ele é misericordioso. Deus já respondeu para pessoas assim? Sim, aqui, Deus age como Ele quer. Mas deixa eu te falar uma coisa, invariavelmente a gente precisa entender que essa não é a jornada que Deus tem para nós, ela é uma jornada imatura. Ela é uma jornada de meninice, de bebê, de criança. A gente precisa amadurecer. Quando nós estamos diante de uma decisão da nossa vida, Deus não quer que a gente fique lançando loteria. Ele quer que a gente compreenda a sua vontade. Deus quer se revelar a você e a mim de forma pessoal, íntima, compreensível, porque Ele sabe falar com você. Quem criou você? Ele sabe falar com você de maneira que você vai se comunicar, que você vai compreender a vontade dEle. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus falou de múltiplas formas. Deus continua falando, Deus usa profetas, usou profetas na Bíblia, Urim, Tumim, lançou sortes para revelar a sua vontade. Deus fala através de visão, de sonho. Deus fala através de anjo, Deus se movimenta como Ele quer.
Deus manda mensagens através de quem Ele quer para você. Deus é Deus, querido, amém? Agora deixa eu te falar uma coisa. Mas nós precisamos buscar a Deus através de um relacionamento pessoal. Às vezes a gente quer só o sobrenatural. Deus age como Ele quer. Mas o Espírito Santo vive em você agora para nos ajudar, para me ajudar a compreender a vontade de Deus. Vamos lá? Como é que você pode buscar a orientação da vontade de Deus diante das decisões da sua vida? Eu queria te sugerir um caminho, ok? E eu queria te sugerir com muito temor, dizendo o seguinte: não pega do final para frente, porque você vai se dar mal. Segue essa jornada como eu estou propondo para você hoje à noite aqui, porque ela é favorável para você compreender a vontade de Deus. Vamos lá? Primeiro lugar, qual é o primeiro passo para você compreender a vontade de Deus? Não é descobrir, né? Porque não está escondida, mas é compreender. Primeiro passo: devolva um coração inclinado ao Senhor. Você não pode buscar a vontade de Deus já no seu coração não querendo obedecer. Já no seu coração não querendo fazer aquilo que Deus quer que você faça. Quando nós vamos ao Senhor para buscar dEle a compreensão da sua vontade, Ele precisa ver em você e em mim um coração inclinado. Sabe o que quer dizer inclinado? Disposto, absolutamente comprometido em obedecer aquilo que Deus vai falar conosco, aquilo que Ele vai revelar, aquilo que está na sua vontade. O texto diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando nós inclinamos o nosso coração ao Senhor, Ele se agrada de nós. E à medida que você vai se aproximando desse Deus, Ele vai fazendo você compreender a sua vontade, a mente dEle. Olha o que diz em Tiago capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque vocês me pedem por motivos errados, para gastar nos seus próprios o quê? Deleites. Isso é pedir a vontade de Deus, buscar com desejos errados. Amados, quantas vezes nós nos aproximamos de Deus com o nosso coração, pedindo coisas, mas as motivações elas estão erradas, elas estão distorcidas, elas não estão inclinadas para ouvir a direção e obedecer. Muitas vezes o que o nosso coração está buscando de Deus é algo para a nossa vaidade, querido, é algo para o nosso prazer, é algo para o nosso orgulho, para o nosso bem, para levantar o nosso nome, sei lá para quê. E o Senhor vê o nosso coração, o Senhor conhece. Há uma promessa de que um coração inclinado para o Senhor é o primeiro passo para discernir a vontade de Deus. Jeremias 29, que fala sobre os planos de paz e não de mal. No versículo 13 diz assim, ó: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem, de quê? De todo o coração. Sabe o que ele está dizendo aí? A minha vontade vai se tornar tão clara para você quando o teu coração estiver disposto a obedecer. O salmista declara, né? Eu acho muito lindo esse texto, sabe por quê? Porque muitas pessoas pensam que para conhecer a vontade de Deus, elas precisam fazer sacrifícios, né, ofertas, senão Deus não vai mostrar, até flagelos, né, pessoais para poder conhecer a vontade de Deus. Não. Olha o que está lá no Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ou seja, um coração inclinado ao Senhor. O texto diz: Deus não desprezará. Eu queria te encorajar nessa noite a fazer uma reflexão primeira. O meu coração está inclinado para o Senhor? Ou está inclinado para a minha vontade? Quantas vezes nós oramos, mas na verdade querendo que a resposta seja o que eu quero? Isso não é um coração inclinado para Deus, querido. Coração inclinado para Deus é orar e dizer: Senhor, nosso desejo é esse, mas seja feita o que? A tua vontade. A tua vontade. E seja ela qual for, Senhor, eu vou obedecer. Eu vou. Por quê? Porque nós já cremos que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Que os pensamentos dele são maiores, mais altos do que os nossos. Segundo lugar,
como discernir, como compreender a vontade de Deus? Você precisa da palavra de Deus. Você precisa daqui, ó. Leia a Bíblia, querido. Leia a Bíblia. Porque ela contém toda a verdade de Deus para você, toda a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus nos deu a sua palavra para nos dirigir, para nos guiar juntamente com o Espírito Santo, querido. Agora, ouça bem o que eu vou dizer, nós não nos tornaremos pessoas sábias se nós não formos pessoas que dependemos do Espírito Santo e que somos guiados pela palavra de Deus. Ninguém te tornará uma pessoa sábia senão o Espírito Santo. E nenhuma direção tão sábia você vai encontrar na sua Bíblia que não seja, ou que seja mais do que na palavra de Deus. Olha o que diz lá em 2 Timóteo 3, versículo 14 a 17, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e de que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo o quê? Sábio, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, detalhe, se algum dia você duvidou que toda a Bíblia é a palavra de Deus, esse texto declara isso, toda a Escritura é divinamente inspirada, ela é inspirada por Deus, toda ela é a palavra de Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Essa palavra aí quer dizer sábio, capaz, para toda boa obra. Então, quando você está lendo a palavra, quando você está buscando de Deus a compreensão da vontade na palavra, Deus vai ensinar você, Deus vai corrigir você se você está fora da rota, Deus vai te conduzir, querido, vai te repreender em momentos que você precisa, e Ele vai te educar na justiça. É absolutamente tremendo quando você está na palavra, e você está buscando a direção, e aquela palavra começa a queimar o teu coração, e você começa a chorar e dizer, Deus... E você percebe claramente que Ele está pegando aquela tua vontade, Ele está dizendo, eu vou inclinar para a minha vontade, porque você é meu filho amado, querido. Porque você não pode errar, você não pode falhar. E eu te amo tanto, e eu vejo o teu coração inclinado para mim, que eu vou dirigir você para a minha vontade. Meu amado, vai para a palavra. Acorda, vai para a palavra. Há um prazer tremendo em ser guiado por Deus, pelo Espírito e pela palavra. Eu tenho dito isso sempre aqui, né? Eu, o Espírito e as Escrituras lá no meu quarto secreto, ninguém me segura, Mônica. Ninguém segura você, amém? Vamos falar juntos? Eu, o Espírito, no quarto secreto. Ninguém segura você, querido. Você vai voar para a glória de Deus. Agora, leia a Bíblia com responsabilidade, quando for ler não pega texto isolado, lê os textos anteriores, seguintes, o contexto é importante, não é? Quando você entender uma coisa, você precisa entender que ela não vai contradizer o restante da Bíblia, porque ela é uma só, embora tenha 66 livros, é uma biblioteca, né? Mas elas falam entre si, testificam a si mesma. Então quando você lê a Bíblia, leia com responsabilidade. Está cheio de comentários bíblicos que podem te ajudar, mas ora, porque o princípio para ler a Bíblia e deixar Deus falar com você, e deixar a Bíblia ler você, sabe qual é? Você ora e diz assim, Senhor, dá discernimento do teu Espírito agora ao ler a tua palavra. Sabe por quê? Porque a palavra é de Deus, e Deus é Espírito. Então você não pode compreender a Bíblia com a mente humana, natural, você precisa do auxílio do Espírito Santo para isso, e Ele é o nosso auxiliador. Amém? Então ora. Agora vai para a Bíblia, querido, com a disposição de obedecer, não só de ler. Você lembra o texto, quando Jesus mesmo está ensinando e falando sobre o homem que constrói a sua casa sobre a rocha? Ele está dizendo que a minha vida e a sua vida vai resistir às tempestades dessa vida, quando nós lermos a Bíblia e nós a praticarmos, que seremos semelhantes à casa construída sobre a rocha, virá o vento, a tempestade, mas a casa não vai cair. Não vai cair. Então esteja pronto a obedecer à vontade de Deus. Lá em Tiago 1 diz assim, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Quando nós lemos a Bíblia,
Quando Deus fala conosco na palavra e nós não a praticamos, nós estamos enganando a nós mesmos. É uma autossabotagem espiritual. Terceiro lugar, como compreender a vontade de Deus? Você já inclinou seu coração para Deus? Amém? Você já foi para a palavra, você está orando, buscando na palavra respostas do Senhor. E aí deixa eu te dizer, Deus está te dando direção. Terceiro lugar, busca conselhos sábios. Busque conselhos sábios no momento de decisão. Provérbios 13:20 diz assim: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Uma pergunta que cabe aqui agora. De quem você se cerca para pedir conselhos na sua vida? Pessoas sábias ou pessoas tolas? Aqui há um princípio: quem anda com os sábios se torna sábio, quem anda com os tolos se torna tolos. Eu conheço muita gente, digo isso com muita tristeza no meu coração, que porque não tem um coração inclinado para o Senhor, e são pessoas da palavra, pessoas que conhecem, pessoas que fazem parte do reino, discípulos de Jesus, mas porque eu tenho um coração ainda empedernido, um coração ainda desejoso de fazer a sua vontade, quando vai buscar conselho, busca conselho sempre em pessoas que sabem que vai dizer o que ele quer. E conheço muitos que fogem de pessoas que podem ajudar. Isso é tolice, gente. O texto bíblico é claro. Presta atenção. Não faça isso. Agora, uma dica importante. Não vai buscar conselho sábio antes de inclinar o teu coração para a vontade de Deus, certo? Não vai buscar conselho sábio antes de você ir para a fonte, porque a fonte do teu conselho é o Senhor, é lá com o Espírito, com a palavra, é lá a fonte. Depois disso que você busca conselho sábio. Sabe por que isso? Porque senão, querido, pode acontecer se você tornasse uma pessoa dependente das outras para entender a vontade de Deus. Uma eterna criança espiritualmente. São aquelas pessoas que não conseguem tomar a decisão sem sequer conversar com alguém, pessoas inseguras espiritualmente, e até mesmo assim, do ponto de vista emocional. Eu tive o privilégio, digo isso assim, com muita gratidão ao Senhor, de ter um pai, um homem sábio, um homem com quem eu pude ter muitas conversas, que até hoje, papai já partiu tem 21 anos, os conselhos do meu pai reforçam coisas de Deus na minha história. Minha mãe é viva, uma mulher que eu considero sábia, uma mulher de oração. Quantas vezes eu sentei com minha mãe e tive conselhos que eu guardo aqui dentro. E quando preciso, eu tenho um papo com a minha mãe, eu tenho 47 anos. Mas é uma mulher que eu reconheço Deus na vida dela. Eu busco conselho. Os pais da Martinha, não é? A mãe da Martinha, uma mulher que tem tanto para, assim, quanta coisa ela derramou no teu coração como mulher, né, Marta? Quanta coisa. Meu sogro depois se converteu, que tem vivido as transformações do processo de Deus na vida dele, de parar, de ouvir, ouça conselhos de pessoas. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu tenho pastores, eu tenho amigos a quem eu busco conselho. Ontem eu passei 1h15, 1h07 com um amigo meu há mais de 20 anos, o Johan, um indonésio, um irmão amigo. E eu falo sobre tudo, a gente conversa, ele me aconselha, eu aconselho, isso é precioso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. As minhas decisões buscam conselhos de pessoas, mas não dependem de pessoas. Porque no meio da minha jornada não serão elas que vão lidar com aquilo que eu preciso lidar. Então as minhas decisões, elas vêm da única fonte segura, que é o Senhor, o Espírito, a palavra para você. Amados, o que Deus está falando contigo? Talvez você seja do tipo que sempre depende de pessoas para tomar suas decisões, está errado. Talvez você seja do tipo que nunca pede opinião, conselho para ninguém, está errado também. O que Deus quer para nós é que nós sejamos pessoas equilibradas. Depois de ter o coração inclinado, buscar a Deus na palavra, podemos e devemos buscar conselhos no Senhor. Provérbios 9:10, em pessoas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos uma placa ali fora que diz, proibido pessoas o quê? Perfeitas aqui dentro, né? Mas eu creio, preste atenção, que o Espírito Santo que está em nós,
na sua igreja, no meio da igreja, nos dá sabedoria para que nós possamos aconselhar uns aos outros em momentos de decisão. E eu quero te sugerir a não desprezar ninguém nessa história, porque Deus já usou até mula, querido, na Bíblia. Ele usa quem Ele quer. Se a pessoa está nas mãos de Deus, o Espírito está dirigindo a vida dele, presta atenção, por mais humilde, simples que você julgue essa pessoa, saem palavras da boca de Deus para a boca daquela pessoa, para a sua vida. Como eu tenho sido abençoado ao longo da história, por pessoas que Deus tem se levantado para realmente ministrar na minha vida, testificando aquilo que Deus já está me falando. A propósito, esse é um detalhe importante, tá? Não seja guiado pelos outros. A palavra que vem dos outros vem como testificação para aquilo que Deus já falou no teu coração. Salvo, abre um parênteses aqui, se você está distante de Deus, se o teu coração está absolutamente endurecido, aí Deus vai levantar um profeta para vir até você e dizer aquilo que você não está ouvindo, que Deus está tentando falar, mas que você está fechado. Ele virá até você. Se você é amado dele, ele virá até você. E ele vem como um leão. Não, estou brincando. Quarto passo. Primeiro passo qual é? Vamos recordar? Coração inclinado para obedecer, para fazer a vontade de Deus. Segundo, ler a Bíblia, porque de lá vem tudo que nós precisamos, mas só ler e praticar. Sabedoria é o praticar, não é? Aquilo que Deus falou. Terceiro passo, nós falamos sobre o quê? Conselhos sábios. Em quarto lugar, preste atenção. Deus vai manifestar a providência dele na jornada da sua busca para a vontade do Senhor. Querido, o que é providência? Pascal Biliu define providência da seguinte maneira: a atividade de Deus pela qual ele conserva, cuida e governa o mundo que ele fez. Isso aqui é muito lindo porque Ruth, né? Quando ela foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as migalhas daqueles lavradores, das espigas que caíam das suas carroças, e por acaso ela entrou no campo de Boaz, um parente de Elimeleque. Dá a impressão no texto que Ruth entrou lá naquele lugar por acaso, que o encontro dela com Boaz, que se tornou o futuro marido dela, foi acaso, mas não foi acaso, foi providência divina. Ela na hora certa, Boaz na hora certa, naquele lugar, Deus convergindo a sua vontade para a vida de Ruth. Por quê? Porque Ruth era uma moabita, ela não era israelita, e ela havia se tornado viúva, ela havia casado com um judeu, se tornou viúva, a sogra, que era Noemi, se tornou viúva também, então Noemi ia voltar para a terra dela, que era Israel, e Ruth, viúva, tinha que ficar na terra dela, porque imagina, viúva naquele tempo, precisava ser cuidada pelos seus. Então era incoerente Ruth ir para Israel, ela tinha que ficar na sua cidade. Mas quando Deus fala com ela, essa mulher vive uma coisa extraordinária. Ela vira para Noemi e diz: o teu povo será o quê? O meu povo. O teu Deus será o meu Deus. E nesse caso é tão lindo ver que ela se torna a providência para o coração de Noemi, né? Uma nora que volta para a terra, vai para uma terra estranha, para ser realmente providência de Deus para o coração de Noemi. E Noemi se torna providência para ela. E depois as duas, Boaz se torna providência para as duas, porque ela se casa com Boaz. Boaz, lembra que era filho de Raabe. Lembra que era Raabe, a prostituta de Jericó, que foi acolhida pelo povo de Israel. Providentemente ela salvou o povo de Israel. Então é uma cadeia tão linda. E quando Boaz casa com Ruth, nasce Obed é o avô de Davi, que foi a ascendência de Jesus. Então, só para você entender que não tem coincidência em nada, tem providência em todo o processo de Deus, para que depois viesse o nosso Senhor Jesus. Eu acho tremendo a providência de Deus, porque a providência de Deus é o ato de Deus entrar nos seus planos e nos meus planos, e Ele fazer convergir por amor você e eu para a vontade dEle. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada de errado fazer planos. Talvez você pense assim: pastor, então eu não posso fazer plano? Não, do contrário. Você deve fazer planos. Faça planos. É importante fazer planos.
Hoje eu e Martinha, à tarde, a gente estava lá tendo nosso tempo tão gostoso, conversando tantas coisas legais. As meninas queriam fazer algumas coisas, nós pegamos e fomos ter o nosso tempinho juntos lá embaixo no nosso prédio. E aí conversamos, comecei a falar dos nossos 25 anos de casados. Gugu, já planejei os nossos 25 anos de casado. Eu planejei, com a Martinha hoje. Agora presta atenção, não é pecado planejar. Mas deixa eu te dizer, o problema nosso, sabe qual é? É que os nossos planos e alvos, eles vão se tornando para nós Deus. Nosso próprio Deus. E aí que é o problema. Porque quando eles se tornam Deus para nós, Deus não pode mais tomar providência na nossa vida. Nós dizemos, Deus, agora eu resolvo a minha vida. Então, quando nós fazemos planos, nós oramos. E essa semana, quinta-feira, nós estamos fazendo planos com as nossas filhas sobre algo que vai acontecer esse ano ou até o meio do ano que vem. E foi tão precioso aquela tarde do Dia da Família na quinta-feira. Estávamos planejando isso, falando sobre a igreja, o futuro da igreja também. Então, quando terminou toda aquela... Foi uma tarde inteira sonhando os nossos planos lá como família. Nós fomos para a mesa de casa, pegamos a Bíblia, cada um de nós, e eu peguei 4 textos bíblicos. E nós começamos a meditar nos 4 textos bíblicos. Era o nosso momento de discipular Laila e Radassa sobre planos. Como é que se lida com planos? E a gente abriu a Bíblia com elas, e aí cada um leu um texto e foi explicando o que aquele texto falava. Eu quero te trazer esses textos, para você entender isso. Provérbios 16:1 diz assim, ao homem pertencem os planos do coração. Ou seja, nós fazemos planos, certo? Mas do Senhor vem a resposta da língua. Nosso comitê do Novo Espaço está assim, nós estamos fazendo planos, mas nossa conversa lá dentro é assim, Senhor, mas seja feita o que? A tua vontade, não a nossa. Olha lá, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem determina os passos. Ou seja, eu e você fazemos planos e precisamos sempre deixar espaço para que Deus, querido, possa entrar e mudar e fazer do jeito dele. Nós estávamos negociando um plano, deixa eu falar para você. Eu acho que vocês lembram um momento, especialmente a liderança, lembra um momento que eu trouxe uma foto de um terreno aqui na rua do aeroporto. E ficamos focados muito tempo naquele terreno, muito prédio, naquele terreno. E, queridos, fizemos tudo o que podia ser feito em relação à compra daquele terreno. E orando, dizendo, Senhor, não deixa a gente errar, Senhor, não deixa errar. Mandamos fazer o teste do solo. Aquele teste começou a demorar demais. E o comitê se incomodou com isso. E numa das reuniões, nós conversamos sobre isso. Olha, tem alguma coisa estranha, está demorando demais. E o diálogo é assim... Tá. E a Martinha aqui me auxiliando. Obrigado, mozão. E nesse processo, querido, o que aconteceu? Nós começamos a ficar assim, por que essa demora? Por que essa demora? Por que essa demora? E aí olha o que aconteceu. O corretor procurou um dos caras do comitê para pedir desculpa, extremamente constrangido. Gente, a negociação nossa estava andando. Muito constrangido, sabe por quê? Porque ele errou o terreno. Como assim errou o terreno? Sim, o terreno que ele mostrou foi esse. Era um terreno mais para lá, do lado, grudado numa área lá bem extremamente assim, precária. E nós estávamos o quê? Nós estávamos orando, certo? Como liderança. Quando aquilo aconteceu e o corretor saiu, ou melhor, quando o corretor falou atrás e a notícia veio para nós, como comitê, nós olhamos um para o outro e nós começamos a agradecer a providência divina. Sabe por quê? Porque nós já estávamos em dúvida se nós precisávamos continuar insistindo com aquilo. Aquilo foi para nós providência de Deus, dizendo assim, para aí, não é isso que eu tenho para vocês. É tão precioso saber que Deus nos ama e Ele nos guia, entrando na nossa história e providenciando. Eu me lembro como se fosse... Hoje, nós éramos ainda recém-casados, eu e Martinha, e nós estávamos na transição do Rio de Porto Alegre para cá, de Curitiba para Porto Alegre, ou seja, 2000 para 2001, quando nós fomos fazer férias no Rio de Janeiro, e nós saímos de carro de Curitiba. Eu nunca havia atravessado São Paulo, passado por São Paulo para pegar a Dutra, né, do outro lado, para o Rio de Janeiro.
E eu estava realmente, nós muito gurizinhos, jovenzinhos, né, cheios de temores. E quando eu chego em São Paulo com a Marta, a gente não tinha GPS naquele tempo, não tinha nada. Eu falei, como é que nós vamos atravessar essa cidade, gente? Cheios de medo, cheios de temores, insegurança. E quando nós chegamos às placas, entrando em São Paulo, queridos, caiu uma tempestade, daquelas que você não consegue ver um palmo à sua frente. E aí começou a parar, e pisca-alerta, e nós paramos. E ficamos ali um tempo, né, não me lembro quantos minutos, ficamos parados, muitos carros, e nós começamos a orar dentro daquele carro. E a nossa oração, Senhor, já estava complicado sem chuva, já estava complicado sem tempestade. Como é que nós vamos, eu nunca havia ido a São Paulo. Como é que nós vamos atravessar essa cidade? Queridos, foi incrível. O carro parou do nosso lado e começou a buzinar, e eu não entendi, era muita chuva. Eu baixei bem baixinho aquele respingo, e o cara gritando do outro lado, vocês querem ir para onde? Nunca tinha visto o cara na vida. Nós queremos ir para Rio de Janeiro, eu preciso atravessar São Paulo. Eu vi que vocês estão meio perdidos, eu ajudo vocês, me segue. Gente, foi na hora que a gente estava orando, aquele cara chegou. Pois eu grudei no cara, fui atrás dele. Eu confesso que durante o percurso eu ia orando com a Martinha. Eu falei, Senhor, esse cara em São Paulo pode me levar para qualquer lugar, né? Mas fomos, porque nós tínhamos orado, aquilo aconteceu no meio da oração, no final da oração. Eu falei, não, fomos atrás. Gente, quando chegou, hoje a Martinha me lembrou do detalhe à tarde que eu não falei de manhã. Era um taxista. Quando parou lá, já chegando em Guarulhos, o cara atravessou tudo, chegando em Guarulhos, ele parou no lugar, eu parei, aí eu disse, Martinha, esse cara vai meter a mão no bolso, agora vai me cobrar. Ela lembrou de tudo isso hoje à tarde para nós, e quando eu desço para ele, vou falar com ele, e quem é você, e tal, agradecendo, né? Ele falou, não, eu senti no meu coração que vocês estavam precisando de ajuda. Eu falei, mas quanto o senhor quer? Ele falou, não, eu só vim para fazer isso. Deixa eu dizer para você, não tem ninguém que me convença que não foi um anjo mandado por Deus. Porque quando a gente está nas mãos dEle, Ele entra e Ele providencia tudo para fazer a sua vontade. Abracei aquele homem, nunca mais na vida eu vi. Seguimos viagem, chorando no carro, cantando, louvando, feliz da vida, porque Deus tinha providenciado um anjo para que a gente pudesse viver aquilo que Ele queria que vivêssemos. Você consegue entender, querido, que a boa notícia desse processo de dúvida sobre a vontade de Deus é que nós descobrimos como Deus nos ama e cuida de nós quando nós queremos fazer a sua vontade, quando Ele vê o coração inclinado para a vontade dEle. Provérbios 16 diz assim, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos tenham paz com Ele. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Se der certo, Ele é Deus, se não der, Ele continua sendo Deus. É Ele. Você entende o que Deus está falando, querido? Qual é o cuidado que você precisa ter então aqui? Não coloque os teus planos, circunstâncias, oportunidades, o seu bem, a sua vontade acima da providência de Deus. Agora, nem toda providência, ou nem tudo que parece providência é providência, certo? Isso é um detalhe importante de a gente observar. Você lembra quando o rei Saul estava perseguindo o rei Davi, que não era rei ainda, já tinha sido ungido, mas não era rei? Você lembra? Ele querendo matar, acabar com Davi. E Davi fugindo do rei Saul para não ser morto, ele entra numa caverna. E queridos, ele está lá na caverna com os soldados dele, com o exército dele, quando daqui a pouco me entra alguém na caverna. Sabe quem era? O rei Saul para fazer o número 2. Licença aqui, né? Mas foi o que aconteceu mesmo. Agora, presta atenção. O cara que estava perseguindo o Davi, entra na caverna e se agacha, e fica absolutamente vulnerável. O que é o pensamento óbvio? Providência divina. Mata o cara, acaba com ele. Está aí, o cara quer te matar, Deus trouxe. Isso, nem tudo que parece providência é providência. Davi foi lá, lembra que ele cortou um pedaço do manto do rei, quando ele peça, imediatamente o Senhor repreende, porque você não pode tocar no ungido do Senhor, era lá a palavra do Antigo Testamento, e ele é confrontado pelo Espírito, porque andava no Senhor, né?
o Senhor repreende, e ele não comete um grave erro de matar um homem de Deus, ainda que tenha as suas dificuldades, Saul. Então você precisa entender isso. Nem tudo que parece providência é providência. Porém, não coloca Deus numa caixinha. Deus é Deus. Quinto lugar, bom senso. Nesse momento você precisa usar a inteligência, sua capacidade de raciocinar, de avaliar o contexto, as circunstâncias. Deus não nos deu a inteligência e capacidade para nós negá-las num processo como esse. Não caia na besteira de viver a sua vida pensando e buscando a orientação de Deus, sempre buscando algo espetacular, nada disso. Anda com o Senhor. Anda com o Senhor, com o coração inclinado para Ele, buscando a sua palavra, buscando conselhos sábios, confiando na providência divina. E aí use o quê? O bom senso. O bom senso olha para trás, faz a leitura de todo esse processo e toma a decisão. Está entendendo isso? Ah, pastor, mas bom senso não é o que o mundo aí toma de decisão usando bom senso? Sim, deixa eu explicar que há uma grande diferença. As pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não têm um relacionamento com Deus ainda, por não compreenderem que existe um caminho lindo e especial para a sua vida de viver a vontade de Deus, elas vão agir primeiro pelo bom senso. E talvez sempre usando apenas a capacidade da inteligência. Por isso que lá em Provérbios diz, não confie, querido, na sua capacidade, sua inteligência, não dependa disso, presta atenção, não coloca a sua confiança nisso. Lê Provérbios capítulo 3, que ele dá uma exortação sobre isso. Agora, Deus foi quem nos deu a inteligência, certo? Deus nos deu o raciocínio, certo? Deus nos deu a capacidade de avaliar, certo? Só que no contexto de você e de mim, que somos discípulos de Jesus, você primeiro tem o coração inclinado, depois o quê? Buscou na palavra, certo? Depois o quê? Conselho sábio, depois providência divina. Aí entra o bom senso para avaliar os processos e tomar a sua decisão. Use, permita. Deus te dá essa capacidade para isso. E Ele quer que nós possamos usar dessa maneira. Às vezes, querido, e aí falando sobre o bom senso e o perigo dele sem Deus, sabe qual é? Porque às vezes a vontade de Deus é algo incoerente e louco. Você lembra de Gideão, quando ele foi lutar contra os midianitas? Há uma história na Bíblia que conta de Gideão, e ele foi levantado como um juiz para lutar contra os midianitas. Ele tinha 32 mil homens no seu exército para lutar contra os midianitas, que a Bíblia diz que eram como gafanhotos. Não dava nem para contar a quantidade de inimigos. E aí ele tinha 32 mil homens, mano, que foi incrível. Porque quando ele vem para a batalha, depois de entender que era ele mesmo que Deus queria usar, depois das provas e sinais que ele pediu, o Senhor fala para ele, agora olha bem, olha para o teu exército, você tem 32 mil homens aí, é gente demais. Provavelmente Gideão estava pensando assim, olhando para o inimigo como gafanhoto, dizendo assim, ô Deus, não tem mais 32 mil não? Porque o bom senso faz a gente fazer a contagem, contabilizar, direitinho, dá para vencer aquilo com 32 mil? Mas são como gafanhotos. Então, o bom senso, por isso que eu digo, avaliar pelo bom senso sem as outras coisas é um risco na vida. E Deus, Ele chega na gente, Ele dá um nó na cabeça da gente com esse negócio, da vontade dEle, porque Ele falou assim, manda os medrosos embora. Sabe quantos foram? 10 mil, ficaram 22 mil. Então diminuiu já 10 mil. E aí desce com eles para a água, os que beberem assim, os que beberem... Sabe o que aconteceu? Presta bem atenção. No final da história, Gideão vai para lutar contra os midianitas com 300 homens. Se eu fosse avaliar essa situação com o meu bom senso, eu não iria. Você iria? Você consegue entender a importância de você andar com o Senhor? De você compreender que o bom senso, ele faz parte, mas ele precisa dos outros elementos para você não se perder. Ele entendeu. O texto diz que ele foi com 300 homens e ele venceu a batalha. Você sabe por que Deus não quis que ele fosse com 32 mil homens? É só ir lá e ler o capítulo, lá em Juízes, que você vai ver a história. O texto bíblico diz assim, porque eu não quero que os israelitas, depois de vencerem os midianitas, eles acreditem que eles venceram por causa da força deles. Então, para isso, eu quero que só vai 300 para lutar a batalha.
foram, venceram, e a glória foi de quem? Do Senhor. Deixa eu te dizer, na nossa jornada, não pense que Deus não vai fazer isso com você, não. Ele vai dar um nó no seu bom senso. Ele vai confrontar o seu bom senso, para que você possa viver um milagre e conhecer o poder de Deus. Em último lugar, Deus vai entrar na minha e na sua história, se nós estamos com o coração inclinados para fazer a vontade dEle. E a partir de hoje quero que você ore assim para o Senhor, né? Quando eu digo assim, não é o conteúdo, tá? É o princípio. Se diga assim: Senhor, eu confio na Tua vontade, eu confio que os Teus planos são mais altos que os meus, que o Senhor, a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Os meus planos são esses, Senhor, mas eu quero Te dar a liberdade plena de me conduzir para o centro da Tua vontade. O último passo dessa história é a intervenção divina, querido. Você tem lido as Escrituras, tem o coração inclinado, buscou conselhos, prestou atenção nas providências de Deus, nas portas abertas e fechadas, procurou agir pelo bom senso, usando a inteligência que Deus te deu. E agora, acabou? Não, vem a intervenção divina. Deus pode agir em sua vida e intervir diretamente, sem que haja qualquer ação da sua parte como discípulo. Ele pode fazer isso, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano. Querido, Ele pode fazer isso a qualquer momento. É Ele quem abre e fecha as portas, amém, igreja? Olha o texto de Apocalipse 3, 7 e 8. A propósito, deixa eu contar isso para você. Quinta-feira, antes de sair para aquela reunião sobre a venda da Silva Jardim, eu fui fazer o meu mapa, o meu devocional, e eu estou lendo Apocalipse, e eu disse: Senhor, eu vou continuar lendo Apocalipse. Se existe alguma palavra do Senhor para mim, em relação a essa reunião que vou ter, usa a minha leitura, aquilo que eu já estou fazendo. E eu continuei lendo, eu estava em Apocalipse capítulo 3, e quando eu fui ler o texto de Apocalipse 3, pense bem, o que estava no meu coração, eu estava indo para uma reunião sobre se ia vender ou não ia vender a Silva Jardim e tudo mais. Quando eu começo a meditar no texto, eu confesso a você que Deus falou muito forte comigo. O texto foi esse aqui, olha só. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, vamos falar juntos? O que ele abre e o que ele fecha, conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Queridos, quando eu li esse texto, eu fui tomado por uma paz. Quinta-feira, indo para aquela reunião, Deus falando assim para mim: meu filho, eis que eu ponho diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Me levou para o sonho do dia 31 e falou: eu já fiz, eu já fiz. Meu amado, eu saí com tanta paz para aquela reunião, com tanta convicção. Deixa eu dizer uma coisa para você, extremamente importante. Presta atenção. Às vezes, como pastor, eu vejo no meio da igreja, no meio do povo de Deus, pessoas agindo, tentando fazer um monte de articulações para abrir porta para isso, para abrir daquilo, tentando fazer as suas articulações humanas. Deixa eu te dizer uma coisa. Tendo o Deus que você tem, você precisa parar com isso. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque portas que são abertas por homens se fecham, e portas que são fechadas por homens são abertas. Agora, as portas que são abertas por Deus, ninguém abre. Portas fechadas por Deus, ninguém abre. E portas abertas, ninguém. Deixa eu te dizer, esse é um dos maiores privilégios que você tem como discípulo de Jesus. Sabe qual é? Eu não preciso entrar por uma porta que não foi Deus que abriu. Eu não quero. Para com isso. Para dessas articulações humanas. Confie em Deus. Deus vai conduzir você em triunfo. Deus é quem faz isso. Eu quero terminar e chegar agora para a conclusão, dizendo sobre isso aqui, intervenção de Deus, que há alguns anos, talvez há 7, 8 anos, eu e Martinha entramos com um processo para passar um ano nos Estados Unidos.
E naquele processo que nós entramos, talvez já tenha mais, né, amor? Talvez já tenha aí uns 8 anos. Nós oramos, buscamos direção, conselho, foi. E queridos, Deus fechou a porta. Deus fechou a porta para mim e para a Martinha, claramente não vão, não é o momento e tudo mais. E nós acalmamos o nosso coração. Foi intervenção divina, né, Martinha? Naquele momento nós não entendemos nada, ficamos um pouco chateados, não entendemos nada, mas oramos, colocamos diante de Deus: Senhor, tua vontade, não a nossa vontade. 5 anos depois, o Senhor quis. Ele disse o quê? Haja. Ele quis. E você quer saber como Ele fez? Só para você entender como Ele fez, para você entender que quando é Ele que abre a porta, Ele faz. Pastor Gaiki estava no Rio de Janeiro, vindo para cá para trazer o cara que pregaria, que era o doutor Page, que pregaria na Convenção Batista Brasileira em Gramado, e ele foi pegar o telefone no Rio de Janeiro. Isso é ele me contando. Peguei o telefone para ligar para a igreja tal em Porto Alegre, para no domingo pela manhã o pastor Page, que era o diretor da faculdade, que nós fomos passar lá algum tempo, estivesse pregando. Ele pegou o telefone para ligar para a igreja aqui em Porto Alegre, outra igreja, e na hora que ele pegou, ele ouviu a voz dizendo o seguinte: não é para lá, é para Monte Serra, ligue para o pastor Técio. Ele pegou o meu telefone, ligou para mim, perguntou se o pastor podia pregar aqui. O pastor veio e pregou no domingo aqui após a convenção. Esse pastor, doutor Page, que eu não sabia quem era, eu não sabia até então, só sabia que ele pregaria na convenção, era o diretor da faculdade teológica lá na Southwestern, lá no Texas. Na hora que nós estávamos almoçando, esse homem olhou para nós, tentando conversar conosco, e não saía nada de inglês, e o Gaiki traduzindo, e ele virou para mim e disse assim: pastor Técio, eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto eu estava na sua igreja hoje de manhã, sua igreja, todo mundo sabe que é a igreja de Jesus, não é só uma expressão que é usada assim. Eu estava sentado e eu comecei a olhar para tudo que estava acontecendo e eu senti no meu coração algo. Esse homem tem mais de 70 anos, então não era uma palavra de brincadeira aquilo. Homem sério, de uma reputação ilibada nos Estados Unidos, no meio da igreja de Jesus. E ele disse: e Deus começou a me mostrar uma série de coisas sobre essa igreja em relação ao futuro. E Deus me disse que para viver o que Ele tem para viver nessa igreja, você e a Marta não podem não saber inglês. Então eu estou te convidando para você ir para os Estados Unidos, passar 9 meses estudando inglês na faculdade, ganhando a casa, ganhando isso, ganhando aquilo de graça, sem pagar absolutamente nada. Nós fomos, toda a igreja foi abençoada naquele tempo com a nossa ausência. Eu digo isso com toda alegria, sabe por quê? Porque aquele ano foi o ano que a igreja mais cresceu dos últimos anos dela. E nós crescemos lá nos Estados Unidos, e eu tenho uma palavra para isso. Porque quando você entra pela porta que é Deus quem abre, não você, Deus torna pleno os seus planos. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Então eu espero que hoje você saia daqui resoluto em querer só o que Deus tem para você. Quero chamar a equipe para subir e eu quero terminar da seguinte maneira. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o quê? O reino de Deus, e todas estas coisas, e o texto é importante, o texto lá está falando sobre comida e bebida e roupa, tá? Ou seja, as coisas básicas do dia, todas as coisas, eu vou acrescentar para você. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja, para você, querido, hoje à noite. Você foca o seu coração na vontade, no reino de Deus, Deus cuida das suas coisas. Está entendendo? Isso passa por tudo, isso passa inclusive pela área financeira da nossa igreja, né, da tua vida. Devolve o que é de Deus, querido, o que é do reino de Deus, e Ele cuidará das tuas coisas. Isso é muito sério. Geralmente quando nos perdemos em alguma encruzilhada da vida, querido, é porque nós somos egoístas, orgulhosos, e nos perdemos nessa jornada. Mas eu quero terminar te convidando, querido, a lidar de uma maneira diferente a partir de hoje. Olha para mim aqui, e eu quero fechar com essas 3 possibilidades de resoluções para a tua vida. Primeiro, quando Deus intervém na minha história e na sua história, e muda os planos que você planejou, 3 resoluções podem surgir no seu coração. Primeira delas:
você virar e dizer assim: Deus não existe. Deus não existe. Você estava buscando um plano, fazer algo, tal, e Deus foi lá, entrou e mudou tudo. E você olha para essa história e, contrariado, magoado, ferido, você diz: Deus não existe. E sabe qual é o perigo desse Deus não existe, querido? De achar que coisas de Deus é uma baboseira. É que a postura do coração assume o controle e o governo da própria vida. E o resultado, sabe qual é? É que você passa a viver a vida negando a intervenção de Deus, a existência dEle. Você vive independente e presunçosamente. Essa é uma das posturas do coração, quando Deus não faz como a gente quer. Segunda possibilidade de postura. O primeiro nega a existência de Deus. O segundo diz: Senhor é mau. Deus é mau. Deus é ruim. Deus não me ama. Ele ama todo mundo menos a mim. Você entra num processo de postura do coração. Sabe de quê? Eu também não me importarei mais com o que Ele fala. E você vai entrar num cenário aí, querido, de uma postura de ressentimento, de autopiedade, rebeldia contra Deus. Mágoa, ressentimento dele. E talvez esse seja o caso de alguns aqui. Mas existe uma terceira postura. Quando Deus intervém na minha história e na sua história. Deixa eu dizer uma coisa. Deus é Deus e Ele vai fazer isso muitas vezes porque Ele nos ama. Mas existe uma resposta de um homem e de uma mulher madura para esses momentos. Sabe qual é? É assim: Deus, eu não estou entendendo nada. Deus, eu não estou compreendendo nada. Eu não estou entendendo porque o Senhor disse não. Eu não estou entendendo porque o Senhor fechou a porta. Eu não estou entendendo porque o Senhor parou esse processo aqui e não fechou. Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu creio. Presta atenção. Olha a postura do coração. Mas eu continuo crendo no Teu amor por mim, na Tua paternidade, no Teu cuidado. E eu continuarei esperando a Tua providência. Quando a gente age dessa maneira nas intervenções de Deus, sabe o que acontece conosco como resultado? Nós nos tornamos mais maduros na fé e nós conhecemos a Deus de uma maneira mais profunda. Assumimos o nosso lugar e glorificamos o nome de Jesus. Amém? A minha pergunta é: com quem você se identifica mais dessas três posturas? Talvez você diga assim: pastor, mas eu não sei se eu vou conseguir viver a vontade de Deus. E eu termino dizendo as palavras de Paulo aos Filipenses: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade de Deus.